Boa tarde, gente. Hoje eu trouxe um pouco do assunto, entrando em eletricidade, né? Nós temos que estudar um pouquinho sobre Coulomb, a lei de Coulomb. E aí, essa lei, ela foi formulada pelo francês Charles Austin, e ela faz uma relação sobre uma força elétrica que existe entre partículas que estão eletricamente carregadas. E aí, a lei diz que eu tenho duas cargas, chamadas cargas elétricas pontiformes, que são cargas que um corpo eletrizado, ele possui eletricidade, mas cujas dimensões são desprezíveis, comparando a distância que existe entre elas, tá? E aí ele diz que se eu tenho essas duas cargas pontiformes eletrizadas, existe uma força elétrica que tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Calma, não é tão difícil assim, tá? O que é que a gente tem? A gente tem essa seguinte expressão: força medida em newtons, tá, gente? Ou seja, essa força elétrica vai ser igual ao quê? Ao produto de uma constante aqui, ó, constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Ela já é calculada, então você só precisa substituir, vezes, ou seja, o produto aqui entre o valor das cargas, que é medida em Coulomb, tá? O módulo delas, tá, gente? Lembrar disso aqui, o módulo delas. E dividido, ou seja, ela é inversamente proporcional à distância entre as cargas, aqui, ó, ao quadrado, em metros, tá, gente? Lembrar que se na questão vier em outro valor, de acordo com o sistema, em outra escala aqui, de acordo com o sistema SI, a gente tem que transformar para metros. E aí eu trouxe a primeira questão. A primeira questão diz que eu tenho duas cargas, elas têm valores de 3 vezes 10 a menos 5 coulombs e 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, e elas sofrem repulsão. Então, quando eu tenho cargas com o mesmo positivo, positivo, negativo, negativo, mesma carga, elas têm a força repulsão. Se eu tenho cargas diferentes, positivo e negativo, negativo e positivo, elas sofrem uma força de atração. E aí ele me dá a constante aqui, eletrostática, ele repete de novo para mim, e ele me dá também a distância que separa elas, 0,15 metros. Já veio em metros, não preciso transformar. E ele me pede a força da repulsão. Só substituição de fórmula. Força vai ser igual 9 vezes 10 a 9, vezes, esse aqui é só a unidade, tá, gente? Porque ele mostra como cancela. Mas se você não quiser colocar, não precisa. Então, você bota o valor da constante, vezes o valor da carga, das duas cargas, multiplicando aqui, dividido pelo valor da distância ao quadrado. Não esquecer que é ao quadrado. E aí, ó, faço a multiplicação. Continuo aqui com minha constante, vou resolver isso aqui primeiro, ó. Faço a minha multiplicação de 3 vezes 5, 15, coloco aqui. E agora, José, isso aqui, como é que eu resolvo? Tá vendo que é multiplicação de mesma base? Base 10, tá? Conserva a base e soma os expoentes. Menos 5 mais menos 6. Sinais negativos, né? Eu somo, mas é o mesmo sinal. Somo e conservo o sinal de menos aqui, ó. Menos 11. Continua e embaixo eu faço calculo o valor de 0,15 ao quadrado. Põe aqui embaixo, em metros. E aí agora faço só colocar os valores, eu já colocou direto aqui. E agora é só multiplicar o 9 vezes 10 a nona, vezes esse valor, e depois dividir. Lembrando que também, ó, quando eu multiplico o 9 vezes 15, 135. E para resolver a potência de base 10, conservo a base e somo os expoentes. 9 mais menos 11. E em seguida, eu divido esse valor por... na verdade, ele fez aqui o valor constante aqui e deixou a potência. Então, ele dividiu 135 por esse valor aqui, 0,0225. Ele fez a divisão que já deu 6.000. E aqui ele fez só a potência. 10 elevado a 9, no caso, somando os expoentes. 9 mais menos 11, que deu menos 2. Na hora que eu fiz a
a regrinha lá da potenciação, tá? Então, só reorganizando esse valor, se ele está elevado a menos 2, eu vou andar 2 vezes para frente com minha vírgula. Então, 1, 2, parou a vírgula. Então, o valor da minha força é 60 newtons, bem simples, tá? Nessa minha segunda questão, ela precisa de um raciocínio um pouquinho maior. Mas não é nada do que extraordinário, tá? Não se assustem. Ela diz que agora eu tenho 3 cargas. Tem uma carga Q1, Q2 e Q3. Ele me dá o valor das 3 cargas e diz que Q3 está entre Q1 e Q2, tá? Ele me dá o valor das cargas aqui e diz que Q3 está inserida a uma distância de 3 centímetros de Q1, então eu tenho essa primeira distância, e 4 centímetros de Q2, tem a segunda distância. E ele quer saber a força elétrica da carga Q3 posicionada entre as duas outras cargas, porque ela recebe uma força quando eu associo ela a Q1 e recebe outra força quando eu associo ela a Q2. E ele quer saber essa força resultante. Não é só de Q1 com Q3 ou Q2 com Q3. Ele quer saber a força resultante. E ele me dá a minha constante. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a interação da carga Q1 com Q3, tá? Substituo os valores. 9 vezes 10 a nona, coloco o valor da carga Q1, o valor da carga Q3, dividido pela distância entre elas. Coloco o 2 centímetros, não, transformo para metros, tá? Antes de colocar na fórmula. Faço a multiplicação do 3 vezes 4, coloco o valor. Depois vou para a regrinha da potenciação. Mesma base, repito a base. E somo os expoentes. Menos 6 mais menos 6... somo e conserva o valor, conserva o sinal. Então, menos 12. Aqui, fiz a multiplicação, a potenciação aqui, 0,02 ao quadrado. Coloquei o valor. Depois, eu faço a multiplicação do 12 pelo 9, dá 108. Repito esse valor aqui embaixo. E aqui, ó, potência de novo. Conserva a base e soma os expoentes. 9 mais menos 12, que dá menos 3. Depois que eu encontro esse valor, divido aqui e conservo a base aqui, a potenciação aqui, eu vejo que o meu expoente é menos 3. Então, isso significa que a minha vírgula vai andar 3 vezes para frente, né? Para reorganizar a resposta final. Então, 1, 2, 3. Parou aqui, apago os zeros e a minha resposta final é 270. Então, a força eletrostática entre a carga 1 e a carga 3 é 270 newton. A mesma coisa eu vou fazer entre a carga 2 e a carga 3. Coloco a constante, coloco o valor da carga 2, o valor da carga 3, a distância entre elas, que agora já mudou, é 4 centímetros, lembrando que transformo para metros, multiplico 8 pelo 4, faço a regrinha da potenciação aqui, depois multiplico 32 por 9, faço a regrinha da potenciação, ó, entre esse 10 elevado a 9 e esse 10 elevado a 11, divido o valor e vou encontrar uma nova força. Tá elevado a menos 3, a vírgula anda 3 vezes para frente. 180 vai ser a nossa força entre a partícula 2 e a carga 2 e a carga 3, tá? Só que ele me quer a força resultante. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer força resultante. É a força existente entre a carga Q1 e Q3, 270, menos a força existente entre a carga 2 e a carga 3, 180. Então, subtraindo aqui, eu vou ter uma força resultante de 90 newtons, ok? Lembrando que aqui eu tenho uma carga no meio, que é a Q3, tem uma carga Q1 e uma carga Q2. E todas duas influenciam nessa força resultante em Q2. Então, eu faço primeiro a interação entre a carga Q1 e Q3, e depois Q2 e Q3, e faço uma subtração das forças. Ok? Até a próxima.